Tiago aqui. Vamos lá, galera, então. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o reino protista, beleza? E quando a gente fala do reino protista, a gente vai falar quais são os principais seres que representam o reino protista. São os protozoários e as algas, mas a gente vai focar apenas nos protozoários, tá bom, galera? A gente vai falar um pouquinho agora das características dos protozoários. Protozoários são animais que podem ser uni- ou pluricelulares, ou seja, formado por uma única célula, unicelular, ou pluricelular, formado por duas ou mais células. Tranquilo? Eles vão ser eucariontes, ou seja, a sua célula vai ter uma membrana que vai estar envolvendo o núcleo. Por isso eles são considerados eucariontes. Eles também vão ser divididos, vão ser classificados de acordo com o seu tipo de alimento. Se eles produzem seu próprio alimento, eles vão ser chamados de autotróficos. Então, eu tenho protozoários autotróficos que produzem seu próprio alimento. Mas eu tenho outros protozoários que precisam se alimentar de outros indivíduos, como os protozoários heterotróficos, que eles se alimentam de outros seres, de outras substâncias para estarem se alimentando e possuindo sua energia. Os protozoários, galera, eles possuem uma grande variedade, mas eles vão ter uma particularidade. Eles gostam de locais úmidos, sombreados e, por vezes, escuros. Eles vão ser, em sua grande parte, eles vão ser de vida livre, ou seja, vão viver isoladamente, tá bom? Mas alguns também podem ser parasitas. O que significa isso? Eles vão estar vivendo dentro de outro organismo vivo, se aproveitando dos mesmos nutrientes daquele organismo. E muitas das vezes, quando um protozoário é parasita, ele pode estar causando uma enfermidade, uma doença, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre as doenças que os protozoários podem causar. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação dos protozoários. Então, galera, os protozoários eles vão ser classificados de acordo com o seu tipo de locomoção, ou seja, conforme eles se locomovem, a gente vai estar dando a classificação a eles. Eles são classificados em alguns filos, de acordo com o seu tipo de locomoção. O primeiro tipo de classificação são os esporozoários, também chamados de apicomplexos, beleza? Thiago, mas como é que eles vão se locomover? Olha o nome, esporozoários. Na superfície dele, da membrana plasmática, vai possuir esporos, que vai estar ajudando com que esse ser consiga se locomover. Temos também os flagelados, chamados de zoomastigóforos, né? Eles vão possuir flagelos. Nem sempre vai estar possuindo somente um flagelo. Pode possuir 2 ou 3 mais flagelos que vai ajudar na locomoção desse tipo de protozoário. Temos também os ciliados, também chamados de cilióforas, né? Eles vão apresentar cílios, como se fossem os cílios que a gente possui nas pálpebras, só que não desse tipo. Em todo o entorno da sua membrana plasmática, eles vão possuir diversos filamentos, diversos cílios, que ao se debaterem, vão estar ajudando na locomoção desse tipo de protozoário. Temos os amebócitos, galera. Só que os amebócitos, eles são divididos em 2 tipos. Em risópodes, que vão se locomover por falsos pés, ou seja, a membrana plasmática desse protozoário ela vai se deformando, como se fosse uma amoeba, se desgruda, se prende no lugar, depois você vai se arrastando. E nós vamos possuir também os actinopodas. Seria a mesma coisa que os risópodes, a única diferença é que eles vão possuir um corpo mais afilado, um pouco mais alongado. Para fechar, a gente tem ainda os foraminíferos, tá, galera? Os foraminíferos, o nome aí já diz, em toda a superfície da membrana plasmática vão possuir forames, pequenos buracos. Dali vão sair pequenas estruturas que vão estar fazendo a locomoção desse tipo de protozoário. Então, galera, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças causadas por protozoário. Doenças essas que são chamadas de protonose. A gente vai falar sobre algumas delas agora. E a primeira delas é a doença de Chagas, galera. Ela é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, tá bom? Ela é transmitida por um vetor. Tiago, o que é o vetor? É algum animal que contém a doença, mas não possui aquela doença, mas tem o poder de transmitir aquela doença para outra. O exemplo mais comum que a gente tem, para vocês entenderem um pouquinho, é o mosquito da dengue. O mosquito da dengue, ele é o vetor do vírus da dengue. Ou seja, não é que todo mosquito vai ter o vírus da dengue, mas ele pode ter aquele vírus da dengue, né, e passar para outra pessoa. A mesma coisa acontece com a doença de Chagas, só que com o barbeiro. Tiago, o que é o barbeiro? A pessoa que corta cabelo e tudo, onde eu vou lá para fazer minha barba? Não, galerinha. O
barbeiro é um besouro, tá bom? Onde dentro dele fica o Trypanosoma cruzi, o protozoário causador da doença de Chagas, certo? Tá, beleza, Thiago, mas como é que eu vou pegar a doença de Chagas? A doença de Chagas, normalmente, no passado, principalmente, como as casas eram de pau a pique, não era de alvenaria, como a gente tem hoje, de concreto, né? Bem estruturadas, as casas eram de madeiras. E existiam frestas entre essas madeiras onde esses besouros ficavam ali. À noite, quando a pessoa iria dormir, né? Ela não cobria o rosto, ou não tinha um mosquiteiro, e aquele besouro ele vinha e pousava no rosto da pessoa, na região da barba, daí o nome barbeiro. Ao pousar no rosto da pessoa, o que ele fazia? Ele morde, né? Vai estar mordendo a pessoa, e ao mesmo tempo vai estar defecando. E é nas fezes, né, desse besouro que vai estar contendo o parasita. Assim que mordeu, a pessoa vai, mesmo dormindo, vai sentir aquela irritação, vai dar aquela coçada, fazendo com que aquelas fezes, mesmo que microscópicas, bem pequenininhas, sejam espalhadas e o protozoário entre na corrente sanguínea, causando os sintomas. Os sintomas, galera, podem ser vários, tá? Desde náusea, vômitos, mas em casos mais graves, o parasita ele pode chegar aos pulmões, ao fígado, causando lesões em ambos. Em casos extremos, né, que pode levar até a morte, quando o parasita ele pode estar se alocando dentro do coração, fazendo com que o trabalho do coração seja prejudicado e a pessoa morra por uma insuficiência cardiovascular, ou seja, o coração não trabalha, ela não consegue bombear o sangue para todo o corpo, não consegue oxigenar toda a parte do corpo e a pessoa acaba morrendo. A próxima doença que a gente vai falar agora é a amebíase, tá bom, galera? O protozoário causador da amebíase é o Entamoeba histolytica, tá bom, galera? E como é que a gente pode estar pegando uma amebíase, né? Por falta de higiene, basicamente, principalmente com o alimento ou com a origem da água, a procedência da água. Você fala assim, como assim, Thiago? Toda vez que eu pego um alimento, uma verdura, uma fruta, qual seria o ideal? Eu estar lavando a limpeza adequada daquela fruta ou verdura. Se eu não fizer essa limpeza adequada, aquela fruta ela pode ter sido, né, ou verdura pode ter sido regada com uma água contaminada onde tenha a amebíase, né? O protozoário Entamoeba histolytica. Assim eu vou fazer a ingestão daquele protozoário que pode ir para a minha corrente sanguínea ou para o meu trato digestivo, tá? A mesma coisa acontece com a água. Ah, me perdi no meio de uma floresta, achei um rio, vou beber água. Não. O processo certo deveria ser tratar aquela água. Se ela não passar por todo o processo de uma etapa de tratamento, você tem que, no mínimo, estar fervendo aquela água. Senão você pode estar contraindo, além da amebíase, outros tipos de doença. Tiago, mas quais são os sintomas da amebíase? Dores de cabeça, náuseas, vômitos, diarreia que persiste durante 1, 2 ou 3 semanas, né? E assim que você tiver esses sintomas, correr para o médico para que você possa fazer o tratamento adequado. Temos também, galera, a malária, né? Bem típica de regiões tropicais, de floresta fechada, densa, né? Mas por que, Thiago? Assim como a doença de Chagas, a malária ela também vai possuir um vetor, que é o mosquito Anopheles. Dentro do mosquito Anopheles, a gente vai ter o Plasmodium vivax, que é o protozoário, né, causador da malária. Uma vez que esse mosquito Anopheles te pique, ele pode introduzir, passar pela saliva dele, o Plasmodium vivax, ou seja, o parasita que vai para a sua corrente sanguínea, que pode atingir diversos órgãos, causando febre, calafrios, dores musculares, né? Diversos sintomas. Assim que você sentir todos os sintomas, logicamente você vai procurar um médico, onde você vai fazer um exame e depois começar todo o tratamento adequado contra a malária. Porém, galera, a malária ela costuma deixar algumas sequelas, né? Por exemplo, como ela deixa dores no corpo, você pode sentir aquelas dores no corpo durante um longo tempo. Tranquilo? Vamos agora para a próxima doença causada por protozoário. Como próxima doença, galera, a gente tem a toxoplasmose, bem conhecida às vezes por algumas pessoas, porque ela pode ser transmitida pelas fezes do gato. O parasita da toxoplasmose ela pode ser contida nas fezes do gato, mas também em alimentos, em água contaminada, assim como as outras doenças que a gente já viu, né? Principais sintomas
febre, dor no corpo. Por vezes pode parecer até um simples resfriado, tá? Os sintomas eles podem estar variando de gravidade de acordo se é adulto ou criança, ou até em grávidas, podendo fazer com que a pessoa grávida, né, a mulher grávida, possa perder até o seu feto, tudo bem? Às vezes, a toxoplasmose ela pode apresentar até vermelhidões em algumas partes do corpo, que é uma característica dela, tá bom? Então, Thiago, como é que eu posso me prevenir contra a toxoplasmose? Vacinando seu animal doméstico, principalmente gatos. Uma curiosidade, a toxoplasmose também pode ser transmitida por plantas, porque os gatos defecam normalmente em locais de areia, de plantas, e quando você for lá mexer, você pode estar entrando em contato com aquele parasita. Então, você vacinando seus animais, tendo uma boa qualidade de água, né? Ou seja, um tratamento adequado de água, e sempre estar lavando os alimentos antes de ingerir, você já está se prevenindo contra basicamente todas essas doenças causadas por protozoários. Para fechar, galera, a gente vai falar sobre a giardíase, porque se a gente for ficar falando aqui de todas as doenças causadas por protozoário, a gente vai ter que parar basicamente uns 30 a 40 minutos para estar falando somente delas, tá bom? A giardíase, galera, é uma doença causada por um protozoário também, né? E o que acontece? A principal característica da giardíase é uma diarreia constante, né? Que pode levar à morte, porque você está perdendo líquido, você está se desidratando, perdendo água no seu corpo. Então, Thiago, como é que eu vou pegar uma giardíase? Assim como a maioria das outras protonoides, ou seja, pelas doenças causadas por protozoários, ingestão de alimentos contaminados ou água contaminada. Então, galera, muito, muito importante. A gente está sempre lavando as mãos, lavando os alimentos e sabendo a procedência da água que a gente está ingerindo. Senão a gente pode adquirir qualquer uma dessas doenças que a gente está vendo. Tudo bem? Valeu, galera. Se cuidem. Um abração. Tchau, tchau.